Você que ainda não compartilhou o culto dessa noite, you have not yet shared tonight's service, entre na nossa página do Facebook, compartilhe. access our Facebook page and share it. Ou pegue o link do YouTube e mande para alguém. Or get the link on YouTube and send it over to someone. E ore para que essa pessoa abra o link. And pray so that this person open up the link. E que entenda a mensagem And dessa understand the noite. message. Hebreus capítulo 12, Hebrews chapter 12. lemos assim: We read like that. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia que está assentado à destra do trono de Deus. Looking at Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiado, desmaiando em vossa alma. For consider him that endured such contradiction of sins, of sinners against himself, lest you be worried and faint in your minds. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. You have not yet resisted up to the blood, striving against sin. Amém. Amen. Eu gostaria que você orasse por nós nesse momento, I would like you to pray for us now, para que todos aqueles que irão ouvir essa mensagem, so that everyone that have not yet heard this message, nesse momento ou em outro momento, at this moment or in an opportune moment, olhe para nós dois look at both of us e vejam um só. and see just one. Vejam Jesus falando. Let them see Jesus speaking, E que a mensagem de Cristo and that Christ's message seja pregada nessa be noite. preached tonight. Ore por nós nesse momento. Pray for us, please. Pai, mais uma vez nós pedimos, Father, once again we ask you, fala com o teu povo speak to your people e fortalece o teu povo and strengthen your people nesse momento. this moment. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. A mensagem dessa noite Tonight's message fala sobre você não desmaiar na sua alma. speaks about you do not faint in your soul. Tem alguém se sentindo cansado espiritualmente, Is there anyone feeling spiritually tired, perdendo as suas forças espiritualmente? losing your spiritual strength? Essa mensagem é para que você não venha cair pelo caminho, This message is so that you do not fail on the para way. que você seja fortalecido a partir dessa pregação. For you to be strengthened through this message. Nós vivemos dias muito difíceis, We have many difficult days, especialmente para a nossa vida espiritual. especially for our spiritual life. Eu tenho conversado com outros pastores, I have been speaking to other pastors, e alguns deles têm compartilhado o seguinte, and some of them have shared que durante esse ano de pandemia, that during this year of pandemic, muitos se perderam. many have been lost.
Os que estavam fracos acabaram de cair. Those who were weak fell. E muitos sumiram da igreja. Many disappeared from the church. Estamos aqui nessa noite com as cadeiras, com espaço entre elas. We are here tonight with space between the chairs. Com a nossa capacidade reduzida para pessoas aqui presentes. With our capacity reduced for the people who are here. Mas eu tenho um temor. But I have a fear. Que se de repente amanhã todos fossem vacinados, todo o nosso povo. That if maybe tomorrow everyone got the vaccine. E nós colocássemos todas as cadeiras aqui. And we put back all the chairs inside again. Eu me pergunto, I ask myself, será que elas estariam ocupadas? could it be that everyone would occupy the chairs again? Porque eu me lembro de muitos Because I remember many que durante esse período de pandemia who during the pandemic period esfriaram a sua fé, got cold in their faith, desmaiaram pelo meio do caminho, fainted along the way, desmaiaram em sua alma. fainted in their soul. Eu quero falar para vocês sobre algo que esse texto nos mostra, I want to tell you about something that this text shows us. que é uma carreira que todos nós temos por percorrer. That it is a career that every one of us have to go. É uma corrida que nós devemos fazer com persistência. It's a race that we must do with persistence. E essa corrida já começou. And this race already begun. Para cada um que um dia recebeu Jesus como Senhor, For all of us who one day have received Jesus as our Lord. existe uma carreira a ser percorrida. There is a race to be run. Quando eu era adolescente, eu era um pouco mais atlético do que eu sou hoje. When I was a teenager, I was a little bit more athletic than I am today. E eu me lembro que eu levantava muito cedo com um amigo meu para correr. And I remember I used to wake up very early with a friend of mine to jog. E nós corríamos boa parte da nossa cidade. And we used to run a long period, a long length in our town. E eu aprendi algo sobre a corrida, And I learned something about the race. que a gente pode perder a corrida That we may lose the race na nossa mente, não no nosso corpo. in our mind and not in our body. E que se eu colocava na minha mente que eu ia daqui até ali, And if I set on my mind that I would go from here to there, quando eu estava chegando naquele ponto eu já estava muito cansado. when I was getting closer to that point, I was already very tired. Mas se eu colocasse na minha mente que eu ia correr 10 vezes mais longe, But if I put in my mind that I would run 10 times over, aquele primeiro ponto era só o início da corrida. that first stop was just the beginning of the race. Então, enquanto eu corria, existia uma luta contra o meu corpo. Then while I was running, there was a battle, Mas Against my principalmente, but mainly uma luta na minha mente, a battle in my mind, na minha alma. in my soul. Não desmaie na sua alma. Don't faint in your soul. E que carreira seria essa que nós temos que percorrer? And what career is this that we have to run? Uma carreira que começa quando nós recebemos a Cristo. A career that begins when we receive Christ. Você é chamado para ter uma vida diferente das outras pessoas. You are called to have a different life of the other people. Você é chamado para imitar Jesus. You are called to imitate Christ. Você é chamado a tomar a sua cruz e seguir Jesus. You are called to take up your cross and follow Jesus. As pessoas contam uma história People say a story que nos tempos de Martim Lutero, that in the times of Martin Lutero, um sapateiro se converteu e fez a seguinte pergunta a ele: a shoemaker accepted the Lord, converted himself and asked him, o que eu devo fazer para ser um cristão melhor e para servir melhor a Deus? what must I do to be a better Christian and to serve Jesus better? E Lutero o respondeu assim: And Lutero answered him like that. faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Do the best shoe and sell it for a just price. E a gente olha para essa história num primeiro momento And we look at the story at the first glance, e
e pensa, que bela resposta. and think, what a nice answer. Mas eu quero dizer para vocês But I want to tell you, que se de fato ele disse isso, if in fact he said so, eu discordo dele. I disagree with him. Porque quando eu olho para Cristo, Because when I look at Christ, eu vejo Jesus nos ensinar algo. I see Jesus teaching us something else. Que quando nós tivermos acabado de fazer tudo o que temos por fazer, That when we have finished to do all we have to do, devemos dizer, we must say, somos servos inúteis. we are useless servants. Apenas cumprimos com a nossa obrigação. We have just fulfilled our obligation. Esse é o ensino de Jesus. This is Jesus' teaching. Mais ou menos nessa mesma linha More or less in the same way dessa resposta que foi dada ao sapateiro. of the answer given to the shoemaker. As pessoas costumam dizer, People used to say, pregue o evangelho em todo o tempo, preach the gospel all the time. mas se necessário, But if needed be, use palavras. use words. Mais uma frase But there is a sentence que parece muito legal, that looks nice, que fala de uma pregação com a sua vida. that speaks about a life preaching. Mas quando eu abro a minha Bíblia, But when I open my Bible, eu leio o seguinte: I read it. como crerão em quem nunca ouviram? How shall then believe in whom they have not seen? E como ouvirão se não há quem pregue? And how are they going to listen if there is no one to preach? Eu vejo Jesus dizendo para a gente pregar a toda criatura. I see Jesus saying that we must preach to all people. E a palavra pregar tem a ver com falar. And the word to preach has to do with speak. Eu vejo Jesus nos mandando orar I see Jesus commanding us to pray. para que Ele levante mais obreiros para a sua seara. So he raised up more servants to his path, to his field. Há poucos trabalhadores para a seara de Deus. There are few workers to God's field. Isso não tem a ver com ser um sapateiro ou ser um pastor. And it has nothing to do with being a shoemaker or being a pastor. Todos nós temos uma carreira. Each one of us have a career. E essa carreira, And this career o padrão não é baixo, is not low level. é de um alto padrão. It's a high level. Você vai entender. You are going to understand. Nós lemos o capítulo 12 de Hebreus. We have read Hebrews chapter 12. Mas se nós tivéssemos começado no 11, But if we have started on the 11th, o texto mostraria pra gente the text would show us a história de muitos personagens bíblicos the story of many biblical que personages viveram pela fé who lived by faith e morreram pela fé. and died by faith. Pessoas que viveram grandes experiências com Deus, People who have lived great experience with God, mas não receberam recompensa nessa terra. but did not receive on this earth any reward. Pessoas das quais esse mundo não era digno delas. People of whom the world was not worthy. Pessoas que deram bom testemunho pela fé, People who gave excellent testimony by faith, mas foram perseguidas, but were persecuted, maltratadas, ill-treated, torturadas, tortured. fugindo They lived running, fleeing por desertos, por cavernas, from the desert, from coven. morreram apedrejadas, They died stoned. morreram pela espada, They died by sword. foram até cerradas ao meio. They were even sawn in the middle. E quando o texto termina de contar a história dessas pessoas, And when the text finishes telling us the story of these people que deram um grande testemunho pela fé, who gave us great testimony by faith, é que nós lemos o primeiro versículo so we read the first verse que lemos nessa noite. that we have just read tonight. Portanto, Therefore, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com persistência a carreira que nos está proposta. Seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us aside every weight and the sin which doth the easily best, and let us run with patience the race that is set before us. Você não foi feito para seguir uma vida normal. You were not made to follow a normal life. Há uma ladeira para você correr. There is a step for you to run, E para que você não se canse. so you may not get tired, E para que você não desmaie como tantos têm desmaiado. and so that you may not faint, as so many have fainted. Preste atenção em 3 coisas que esse texto nos diz. Pay attention in 3 things that this text tells us. Se desembarace do peso. Get unrent of the wage. Se desembarace do pecado. Get untangled of the sin. E olhe firmemente para Cristo. And look firmly up to Christ. Se desembarace do peso é a primeira coisa que eu quero dizer. Untangle yourself from the wage is what I want to say. O peso não necessariamente é uma coisa ruim. The weight is not necessarily something bad. Ele não é um pecado, geralmente, nas nossas vidas. Normally, it's not a sin in our lives, Mas atrapalha a gente correr o percurso. but stop us from running the full course. Imagina que você precisa correr 10 quilômetros. Imagine if you have to run 10Ks E tem uma mochila pesada nas suas costas. and have a very heavy backpack on your back E peso segurando os seus pés. and weights on your feet, Atrasando o seu percurso. delaying your journey E fazendo você se cansar à toa. and getting you tired easily. Se você entender que há pesos na sua vida, If you understand that there are weights on your life, atrapalhando você de correr o seu percurso, stopping you from running your journey, em nome de Jesus eu te digo, livre-se dele. in Jesus' name I tell you, get rid of it. Eu já vi noiva desmanchar o seu noivado porque entendeu que o seu noivo era um peso na sua caminhada. I already saw bride finishing with her compromise because she understood that the groom was a weight on her life. Porque seguir a Cristo é mais importante. Because to follow Christ is more important. Há poucos dias eu ouvi de um amigo A few days ago I heard from a friend que ele saiu das suas redes sociais, não está mais em Facebook, não está mais em Instagram. that he left his social media, is not on Facebook, is not on Instagram anymore. Isso não é um pecado, estar nas redes sociais, It's not a sin to be on the network, mas tinha se tornado um peso na vida dele, but it had begun a weight in his life, fazendo-o perder tempo, making him lose time, waste time, fazendo perder energia making him waste energy na carreira que ele precisa percorrer. in the career that he needs to run. Eu vi recentemente I recently saw um jovem abrindo mão de um trabalho a young man leaving the chance of getting a good job. Ele está se preparando para se casar. He's getting ready to get married. E o trabalho não era um pecado, And the job was not a sin, mas era algo que atrapalhava esse jovem na corrida de seguir a Jesus. but was something that was stopping him on his following Jesus. Então, pela fé, ele chutou isso para o alto, Then, by faith, he kicked it out para se livrar do peso. to get free from the wage. E talvez você que está me ouvindo se pergunte: And maybe you who are listening to me ask yourself, isso é fanatismo? is it fanaticism? Vamos olhar para Cristo. Let's look at Christ. O que o nosso mestre nos ensina? What our master taught us.
Se você ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. If you love your father and your mother more than me, you are not worthy of being my disciple. Se você ama os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs mais do que a mim, você não é digno de mim. If you love your sons, your brothers and sisters, your relatives more than me, you are not worthy of me. Se você ama mais a sua própria vida do que a mim, você não é digno de mim. If you love your own life more than me, you are not worthy of me. Livre-se do peso. Get rid of the weight. Você está se cansando muitas vezes com coisas que não fazem diferença na sua vida. You are getting tired sometimes with things that makes no difference in your life. E ainda que façam muita diferença, Even if it made a lot of difference. se atrapalha você de seguir a Cristo, If it makes you embarrassed, if it stops you to follow Jesus, isso é um peso. it's a wage. Solte o peso. Get rid of the wage. Se desembarace do peso Entangle from this wage e corra o caminho que você precisa. and run the path that you need to run. A segunda coisa é o pecado, The second thing is a sin, mas eu vou falar dela daqui a pouco, but I'm going to talk about it in a while quando eu chegar no verso 4. when I go up to verse 4. Eu quero falar para vocês sobre olhar para Jesus. I want to talk to you about looking up to Jesus. Olhar para Jesus não é ver uma imagem dele na parede. Look up to Jesus is not to see an image of him on the wall. Olhar para Jesus não é ver um filme sobre Jesus. Look up to Jesus is not to watch a movie about Jesus. Olhar para Jesus é abrir a sua Bíblia To look up to Jesus is to open your Bible e ver o que ele diz para você. and see what he has to tell you. Nós, crentes da atualidade, We, nowadays believers, nós seguimos muitas pessoas. we follow many people. As pessoas que ficam em redes sociais People who are in the social network estão sempre atentos ao que alguns estão dizendo are always on what people are saying. e seguem pastores nas redes sociais Follow pastors in the net social work. e seguem artistas nas redes sociais Follow artists in the social network. e seguem todo tipo de influenciadores nas redes sociais. Follow every kind of influencers in the social network. Mas se estivessem seguindo Jesus, olhando para Ele, But if they were following Jesus, looking up to him, não estariam tão fracos would not be so weak. e não estariam desfalecendo pelo caminho Surely would not be fainting on the way e abandonando a carreira que devia estar correndo. and abandoning the career that should be running. Quando eu abro a minha Bíblia e eu olho para Jesus, When I open up my Bible, when I look to Jesus, eu vejo a vida de oração que Jesus teve. I see the life of prayer that he had. E eu vejo como eu preciso mudar. And I see how much I need to change. Quando eu abro a minha Bíblia e olho para Jesus, When I open my Bible and look to Jesus, eu vejo como Jesus enfrentou a tentação I see how Jesus faced temptation, e como isso me dá força para enfrentar as minhas. and how it strengthens me to face my own. Quando eu abro a minha Bíblia e olho para o meu Jesus When I open my Bible and look to my Jesus, e vejo como Ele perdoou, and I see how he forgave, eu vejo o quanto eu preciso perdoar as pessoas que me maltrataram. I see how much I needed to forgive those who have ill-treated me. E eu poderia ficar a noite inteira And I could stay all night long dizendo coisas que nós vemos em Cristo. saying things that we see in Christ. Mas esse texto dessa noite, But this text tonight, ele nos chama a atenção para algo específico. it calls our attention to something very specific. Ele diz assim: It says like that. olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who
for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Aleluia. Hallelujah. Nós precisamos de fé para seguir o percurso. We need faith to follow the target. Ele é o autor e o consumador da sua fé. He's the author and finisher of your faith. E olhe para o exemplo dele. Look at his example. Ele não trocou a alegria que estava proposta He did not change the joy that Pela- was supposed to have pela cruz. for the cross. Tinha uma opção. He had an option. Ao invés de ir sofrer numa cruz, Instead of suffer on the cross, ele poderia ir por outro caminho. he could have gone to another way. E o texto nos And diz the text says que era um caminho de alegria. there was a way of joy. Mas ao invés de optar pelo mais fácil, But instead of opting the easiest way, ele fez o que foi necessário. he did what was necessary. Eu quero que você grave bem isso, I want you to remember this very well. porque daqui a pouco, quando formos falar do pecado, Because in a while, when we talk about sin, esse conceito vai ser muito importante. this concept is going to be very important. Ele trocou He changed o fácil the easy pelo necessário. for the necessary. E o texto continua nos dizendo And o the text seguinte: go on saying like that. olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. For considering him that endured such contradiction of sinners against himself, lest he was looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame, and it sat down at the right hand of the throne. O texto diz que ele não fez caso da vergonha. The text says that he was not worried about the shame. Ele não se importou em passar vergonha. He was not worried about being put to shame. Várias vezes eu preguei a respeito disso nessa igreja. Many times I preached about it in this church. Para nós que somos orgulhosos, For us who are proud, cheios de vaidade, full of vanity, nós não queremos passar vergonha. we don't want to be put to shame. Nós nos sentimos humilhados com qualquer coisa. We are humiliated for anything. E ele não se importou em passar a vergonha que teve que passar. And he was not worried to be put to shame as he was put to shame. Por cada um de nós. Because of each one of us. E agora vem a melhor parte. And now comes the best part. E ele está agora sentado à direita do Pai, no trono de Deus. And he is now seated at the right hand of the Father. O fato dele estar assentado à direita do Pai nos mostra duas coisas. The fact that he sat down at the right hand of God Father shows us two things. Nos fala primeiramente de recompensa. Tell us before about recognition, about reward. Todo sofrimento nessa terra é temporário. All kind of sin, all kind of suffering on this earth is temporary. Mas a glória de Deus é eterna. But the glory of God is eternal. Aquelas pessoas que nós falamos do capítulo 11, Those people we spoke about in chapter 11, elas não receberam recompensa na terra. they did not receive reward on this earth. Percorreram a sua carreira, They have done the long way of their career, olhando para uma recompensa que estava além. looking at a reward that was far beyond, E encararam até a morte. and faced it up to death, Porque todo sofrimento é passageiro. because all suffering is temporary. Mas a glória de Deus é eterna. But the glory of God is forevermore. Segunda coisa que a gente olhar para o trono de Jesus nos ensina Second thing that looking at the throne of Jesus teaches us é que Ele está reinando. is that He is reigning.
Ele está vivo. He is alive. Ele é o nosso soberano. He is our sovereign. Ele sabe o que está acontecendo. He knows what is happening. E quando Ele vê você sofrendo, And when He sees you suffering, saiba de uma coisa, meu irmão. you can be sure of one thing, my brother. O nosso rei está assentado no trono. Our King is set up on the throne. E a recompensa de cada um vai vir. And each one's reward is going to come. E o texto continua dizendo: And the text goes on saying, considerai, pois, atentamente for consider him aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, that endured such contradiction of sinners against himself, para que não vos fatigueis, lest you be wearied desmaiando em vossa alma, and faint in your minds, para que você não se sinta cansado. so that you do not feel tired. Considere atentamente Jesus. Consider Jesus attentively. A gente olha para muita coisa que não faz sentido. We look to many things that makes no sense. Se você basear a sua vida no exemplo dos outros, If you base your life on others' example, daqui a pouco você vai ser mais um fora da igreja. in a meanwhile you're going to be one more person out of the church. Mas a Bíblia nos diz But the Bible tells us que para você não enfraquecer, that in order for you not to get tired and weak, nem desmaiar na sua alma, neither faint in your soul, considere atentamente o exemplo de Jesus. consider attentively the example of Jesus. E nós chegamos agora no último texto, no último verso And dessa mensagem. we come to the last verse of this message now. Ora, na vossa luta contra o pecado, You ainda não tendes resistido até ao sangue. You have not yet resisted unto blood, striving against sin. Presta muita atenção agora, Pay carefully attention now, porque não está falando da nossa luta contra pessoas, because it's not talking about our fight against people. não está falando da perseguição dos nossos It's inimigos, not talking about our enemy's persecution. e nem está falando da luta contra os demônios, Neither is it talking about the fight against demons, que também é real. which is also true. Está falando na luta contra o pecado. It's talking about the fight against sin. Uma pessoa sem forças para de lutar contra o pecado. Someone without strength stops fighting against sin. Uma pessoa que desmaiou em sua alma se entrega ao pecado. A person who have fainted in his soul gives himself into sin. E o texto nos diz que na sua luta contra o pecado você ainda não foi até o sangue. And the text tells us that in your fight against sin, you have not yet gone up to the point of blood. As pessoas do capítulo 11 foram até o sangue. The people in chapter 11 went up to the blood. Por amor a você, Jesus foi até o sangue na cruz. For the sake of you, Jesus went up to the blood on the cross. Mas você ainda não foi até o sangue pelo seu pecado. But you have not gone up to the point of blood for your sin. Aprenda a lutar seriamente contra o seu pecado. Learn to fight seriously against your sin. E eu volto àquilo que é o exemplo de Jesus. And I come back to what was Jesus' example. Aprenda a fazer o que é o necessário e não o fácil. Learn to do what is necessary, not what is easy. Porque geralmente o errado é o mais fácil. Because normally the wrong is easy. A gente está vivendo um período de dificuldade econômica. We are living a period of financial difficulties. É muito difícil sofrer nessa área. It's very difficult to suffer Faltar alimento dentro de casa. in the financial area when we see that there is no food at home. Não ter dinheiro para pagar as nossas contas. There is no money to pay the bills. Não ter dinheiro para pagar pela energia elétrica. There is no money to pay for the electricity bill. O mais fácil é entrar para o crime. The easiest way is to take up to crime.
O mais fácil é virar traficante. The easiest way is to become a drug dealer. O mais fácil é roubar energia elétrica. The easiest way is to steal electricity. O mais fácil é ser desonesto nos seus negócios. The easy is to be dishonest in your business. Não existe tentação There is no temptation maior do que você pode suportar. bigger than you can take up. A gente vive numa época hipersexualizada. We live in a times of hypersensualization. Existem apelos sexuais em praticamente tudo que nós olhamos. In almost everything we see, there is a sexual appeal. E as pessoas do século 21 são hiperestimuladas nessa área. And the people in the 20th century are hyper-stimulated in this area. E muito mais fácil do que lutar contra a sua natureza carnal And it's much easier than to fight against his nature é você se entregar para a imundícia do pecado is to give up into the dirtiness of sin e ter um namoro imoral and to have immoral dating e se entregar à pornografia and to give up to pornography e se entregar à prostituição. and to give up to prostitution. Você nunca será tentado acima do que você pode You suportar. will never be tempted higher than what you can. Lembre-se disso em toda tentação. Remember that in every temptation, Na luta contra o pecado, in your fight against sin, você ainda não foi até o sangue. you have not gone yet up to the blood. Estar casado é algo muito difícil. To be married, is it so difficult? Muito difícil. Very difficult. Eu estou casado I am married, e estarei até que a morte nos separe. and I will be up to death do us apart. Então eu falo de uma É. posição Then I speak from one side que você não pode dizer que eu não sei do que eu estou falando. that you cannot say, I don't know what I'm talking about. Para o mundo é muito mais fácil a gente se divorciar. For the world, it is easier for us to get divorced. E quando os desentendimentos vêm, And when the misunderstanding come, e quando a crise vem, and when crises come, se eu olho para Cristo, if I look up to Christ, o que Jesus me diz, what Jesus tells me, o que Deus uniu não separe o homem. what God has united, may man do not do apart. Mas é muito mais fácil você separar e arrumar outra pessoa. But it's much easier to separate and get somebody else. Mas você nunca vai ser tentado acima das suas But forças. you'll never be tempted higher than your strength. Aprenda a fazer o que é necessário Learn to do what is necessary e não o que é fácil. and not what is easy. Esse é o padrão da palavra de Deus. That is the pattern of Jesus' word. Aqueles homens que nós vimos no capítulo 11 Those men we have seen in chapter 11 estavam dispostos a morrer. were willing to die. E nos tempos de hoje, And nowatimes, temos uma porção de gente que se diz de fé, we have a lot of people who call themselves of faith, que não tem firmeza nem para levantar da sua cadeira, who are not strong enough even to raise from their chair, para tomar uma decisão espiritual. to take one spiritual decision. Uma geração de gente frouxa, A generation of lacking people que se diz crente, who call themselves Christian, mas entre o certo e o fácil sempre escolhe o fácil. but between the easy and the wrong, always they choose the wrong. Vai chegar um momento que não tem mais jeito. It's going to come a time that there will be no way anymore. Não sabemos quantas chances Deus ainda vai nos dar. We don't know how many chances God is still going to give us. Eu convido você a tomar uma posição séria I invite you to take a serious decision e voltar a correr and run again. a carreira que você foi chamado a correr. The career you have been called to run. Não, você não precisa ser um pastor. No, you don't need to be a pastor. Você não precisa ser um missionário de tempo integral. You don't need to be a full-time missionary. Você pode ser um simples sapateiro You can be simply a shoemaker. e pode transformar vidas ao seu redor. And you can transform lives around you. Se você voltar a correr a carreira If you run again the career que Deus te chamou para that God has correr. called you to run. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. I would like to invite you to stand up, please.
Nós estamos olhando para Cristo nessa noite. We are looking up to Christ tonight. Mas será que você está disposto a soltar o peso? But would you be willing to leave the weight? A soltar o pecado que está embaraçando a sua corrida? To lose the sin that is impeding your race? Ou vai continuar sendo mais um frouxo dessa geração? Or are you going to keep on being just one more, Esperando a vida passar waiting for the life to pass by? e ficando cada vez mais para trás na corrida? And staying behind on the race. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a assumir a sua posição. I would like to invite the worship ministry to take back your position. E eu quero convidar você a orar pela sua vida. And I want to invite you to pray for your life. E converse com Jesus nesse momento. Talk to Jesus now. E deixe que Ele mostre o que está pesando na sua vida. Let Him show you what is heavy in your life. E deixe que Ele mostre onde você está escolhendo errado. Let Him show you what wrong decisions you are taking. É muito mais fácil continuar sentindo raiva It's much easier to stay angry do que perdoar. than to forgive. É muito mais fácil sentir raiva It's much easier to feel anger do que amar. than to love. Deixe que Ele mostre dentro de você. Let Him show it inside you. Feche os seus olhos Close your eyes e se desligue de tudo que está ao redor. and turn yourself off from everything around you. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Mesmo que o mundo ao meu redor siga em outra direção. Even if the world around me goes to the other direction. Ainda que os amigos mais chegados venham se afastar de ti. Even if your closest friends run away from you. Quando até alguns irmãos vão se esfriando, abandonando a nossa fé. When some of the brothers lose heart and abandon their faith. Quando a estrada se estreita e o mais fácil é deixar de te seguir. When the path is growing narrow and the easy way is get away from you. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Eu continuarei no teu altar. I
I will stay on your altar. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Eu vou fazer um apelo nessa noite. I'm going to make an appeal tonight. E eu quero convidar você a se posicionar And I want to ask you to take a position, de forma pública, public way, para que nós possamos orar por você so we may make a prayer for you. e para que todo mundo espiritual saiba And so that the whole spiritual world knows que você está se posicionando nessa noite, that you are taking your position que tonight, você está retomando a sua carreira, that you are taking back your career, a sua corrida de fé, your race of faith, servindo ao Senhor. serving the Lord. Se você entendeu que tem um peso na sua vida que você quer soltar nessa noite, If you have understood that there is a wage in your life that you want to get rid of it tonight, e você está decidido a soltá-lo, and you are decided to get rid of it, eu convido você a vir aqui à frente, I invite you to come here in front num ato de fé. in an action of faith. Se você If you entende que tem pecado na sua vida que você está decidindo abandonar, understand that there is sin in your life and you are decided, you are made up to leave it, eu convido você também a sair do seu lugar I also invite you to leave your place e vir aqui à frente que nós vamos orar por você. and come here to the front because we are going to pray for you. Não siga o curso dessa geração. Don't follow the course of this generation. Tome uma postura. Take a position. Não fique para trás. Don't stay behind. Retome a sua carreira. Take back your career. Se livre de todo embaraço, Get rid of all entanglement, de todo peso of all wage, e do pecado que tão de perto te rodeia. and the sin that so closely surrounds you. E olhe para Cristo, And look up to Christ, o autor e consumador da sua fé. the author and finisher of our faith. Deixe as coisas serem diferentes a partir de hoje. Let things be different from today on. Se há alguém que nos acompanha à distância, If there is anyone watching us from afar, que também quer tomar uma decisão, and you also want to take this decision, coloque o seu nome aí nos comentários write down your name on the comments, ou no chat ao vivo, on the live chat. que todos nós estaremos orando pela sua And vida. all of us are going to be praying for your life. E você que veio à frente, And you have come in front. deixe algo aqui nessa noite. Leave something here tonight. Diga para Jesus o que você está deixando. Tell Jesus, what are you leaving here? Quantos continuam no altar do Senhor? Oh, that stays. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Eu continuarei no teu altar. I will stay on your altar. Jesus disse que nesses tempos Jesus said that these times o amor de muitos esfriaria, the love of many would get cold,
mas não de todos. but not from everybody. Não seja você a desmaiar no caminho. Let it not be you to faint on the way. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Que você saia daqui fortalecido nessa noite. May you leave tonight strengthened, Renovado. renewed, Decidido decided a retomar a sua corrida. to take back your race E ir até as últimas consequências. and go up to the last consequences Na luta contra o seu pecado. in the fight against your sin. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Amém. Glória a Deus. Glory Vamos be aplaudir a to Ele. God. Let's give him a big applause. Aleluia! A igreja pode se assentar. Church, may take your seat, please. No início dessa semana, At the beginning of this week, nós vamos disponibilizar o link dessa mensagem, we are going to make só dela, the link of this message available para que você mande para alguém for you to send it over to someone. que você percebe que está desmaiando na sua fé. Someone that you understand that is fainting in their souls. Amém? Amen.